Bom dia, queridos! Pronto para nossa aulinha de biologia em EAD? Eu sei que esse não é o melhor formato, mas infelizmente em tempos de pandemia a gente não pode se ver. Então a gente vai ficar aí até isso tudo passar, tendo aula dessa forma, para você não parar de estudar biologia. Gente, e se vocês lembrarem um pouquinho, né, nas nossas últimas aulas a gente estava falando a respeito de mutação e agora a gente vai falar a respeito de primeira lei de Mendel. Então, finalmente chegamos às aulas de cruzamentos, infelizmente longe, mas a gente chegou lá naquelas aulas legais de brincar de azão azinho, lembram-se? Gente, e aí, o que a gente precisa saber aqui nessa nossa aula? Então, quando eu falo da lei da segregação, também conhecida como primeira lei de Mendel, poxa, preciso saber quem foi Mendel. Então, Mendel, ele era... pessoal, eu tomei essa bronca já de outras salas, que diz que eu nunca saio da frente da lousa. Então, quem quiser copiar no começo da aula, dá um pause aí e copia. Quem preferir copiar no final da aula, eu faço isso de novo, ok? Gente, e aí nós temos que saber quem foi Mendel. Então, Mendel era um monge, né? Na verdade, ele era uma pessoa comum. E aí, quando ele tinha, agora não lembro se 16 ou 17 anos, ele foi para a abadia para começar a estudar para ser monge. Gente, ele é de uma ordem de monges gregorianos, agostinianos, que estudavam muito. Então, Mendel, ele fez vários cursos de nível superior, ele foi para a Universidade de Viena, então ele é uma pessoa extremamente estudada. E quando ele volta para a abadia, ele resolve que ele quer, né, usar o seu tempo ocioso para estudar. E aí no fundo do mosteiro ele tem duas coisas para escolher, um apiário e uma plantação de ervilhas. Mendel vai estudar as abelhas, mas Paulo, eu sempre ouvi falar de Mendel com as ervilhas. E aí Mendel está estudando feliz as abelhas, quando o monge acima dele, o abade, vai e fala assim para ele, Mendel, você não pode estudar, você não pode ficar observando e estudando as abelhas, porque as abelhas fazem sexo. É pecado, a gente não pode ficar assistindo assim, né? Então Mendel não pôde estudar as abelhas e foi para a segunda opção, foi estudar as ervilhas. Gente, fofoca à parte, vamos lá. Ainda bem que Mendel estudou ervilha e não abelha. Se você lembrar lá do nosso primeiro ano do ensino médio, nós estudamos que as abelhas se reproduzem por partenogênese. E Mendel jamais teria conseguido descobrir as bases da genética estudando alguém que óvulo fecundado da fêmea e óvulo não fecundado da macho. Então ainda bem que Mendel estudou as ervilhas. E quando Mendel foi estudar as ervilhas, a gente precisa saber de algumas coisas que foram muito legais para o trabalho dele dar certo. Primeiro de tudo, gente, as ervilhas, elas têm flores cleistogâmicas. O que significa isso? São flores que têm as suas pétalas fundidas. E por que é tão importante essas pétalas fundidas? Porque aqui dentro, se você lembrar lá da aula de flor que você teve ano passado com o Marlon, você aprendeu que existe o androceu e o gineceu, a porção feminina da flor e a porção masculina da flor. E quando a flor é aberta, a abelhinha vai lá, pega pólen de uma flor e leva para outra. Como elas são com as pétalas fundidas, como ela é toda fechadinha, essa planta faz sempre autofecundação. E isso é muito importante para Mendel, porque ele consegue controlar os acasalamentos. Se tivesse inseto fazendo junto, ia virar tudo uma bagunça. Desse jeito ele consegue decidir quem vai cruzar com quem. Outra coisa muito importante das ervilhas, as ervilhas têm 7 características muito bem identificadas e que Mendel não sabia, mas que estão cada uma em um cromossomo diferente, o que fez dar super certo, porque a primeira lei de Mendel só funciona, né? Quer dizer, a segunda lei de Mendel ele vai estudar depois, precisa ser em cromossomos diferentes. Gente, que 7 características são essas? Então Mendel estudou se a ervilha era verde ou amarela, se essa ervilha era lisa ou rugosa, se a vagem na qual a ervilha está dentro é amarela ou verde, se a vagem é lisa ou rugosa, se a planta é alta ou baixa,
se as flores são brancas ou púrpuras, se as flores dão no começo do ramo ou no final do ramo. Então, Mendel estuda 7 características, uma de cada vez, a respeito das ervilhas. E aí, sempre que ele faz os cruzamentos, ele chega aí no mesmo padrão. Eu usei aqui, pra gente fazer na aula de hoje, a ervilha sendo amarela ou verde. A gente podia ter usado planta alta ou baixa? Podia. Podia ter usado cera lisa ou rugosa? Podia. Qualquer uma das 7 características, nós chegaríamos nos mesmos resultados. E aí, o que Mendel conseguiu perceber? Todas as vezes que ele cruzava uma sementinha amarela com outra amarela, 100% dos descendentes eram amarelos. E aí, quando ele cruzava esse amarelo com ele mesmo, ou seja, deixava fazer uma autofecundação, nasciam tanto amarelos como verdes. Opa, vamos entender tudo isso? Primeiro, como que Mendel cruza? Se eu acabei de falar que a planta é fechada. Gente, Mendel vai lá com a tesourinha, abre a florzinha, pega com o pincel o pólen de uma, coloca na outra e corta a parte masculina dessa para não ter uma fecundação. Então, ele vai fazer com que essas plantas façam fecundação cruzada, certo? Além disso, gente, quando ele faz o cruzamento, ele sempre vai pegar para cruzar primeiro 2 indivíduos diferentes, porém o que ele chama de puros. O que são ser puros? Puro é quando aquela ervilha, sempre que ela faz autofecundação, todo mundo que nasce é igual a ela. Híbrido é quando na autofecundação nascem indivíduos com características diferentes. Então Mendel sempre vai usar 2 linhagens puras e diferentes. E essa primeira geração que ele está fazendo é chamada de geração parental. Por isso ela sempre vai ser representada pela letra P. Tudo bem? Quando ele cruza, ele vê que todo mundo nasceu com só uma das características. Essa geração, que é a primeira geração filial, vai ser chamada de F1. E aí, ele quando autofecunda F1, ele volta a ter as 2 características, o que mostra para ele que a F1 era híbrida, certo? E em todos os cruzamentos ele vai sempre obter este mesmo padrão. E aí, quando Mendel obtém este mesmo padrão, ele começa a pensar a respeito disso. E aí ele vai falar pra gente que existem 2 fatores para determinar essas características e que todos os indivíduos possuem 2 fatores. Hoje a gente não chama mais de fatores, hoje nós chamamos isso de alelos, que são representantes de um mesmo gene. E ele vai falar que quando vão formar gametas, esses fatores se separam. Como assim? Então eu tenho lá 2 cromossomos de cada par, certo? Um que eu ganhei do meu pai, um que eu ganhei da minha mãe, e eu tenho lá o parzinho de cromossomos que está dentro das minhas células, e eles possuem, cada um deles, um gene para a mesma característica, certo? E aí ele fala assim pra gente, quando eu vou formar gametas, ou seja, quando eu vou fazer os meus óvulos, eu faço meiose. E o que acontece na meiose? Ele separa os pares de cromossomos. E onde estão os alelos? Nos pares. Então, na hora que eu separei o par, eu separei os 2 representantes. E aí ele vai falar assim pra mim, se eu tiver 2 pares iguais, eu sou pura. Se eu tenho um par de cada jeito, é porque eu sou híbrido. Só que ele vai falar assim pra mim que aqui eu não tenho 2 canetas laranjas, tá, gente? Só tenho 2 azuis pra fazer de repetido. Mas ele vai falar assim pra mim que esse tinha 2 e esse tinha 2. E na hora de mandar pro filho, esse mandou um dos que ele tinha, porque separou, e o outro também mandou um. Então o filhinho é híbrido. Só que o filhinho tem as 2 cores aqui, só que ele só apresenta uma. Por que ele só apresenta uma? Porque esta característica, esse alelo, esse fator é dominante sobre esse. Então, o que é ser dominante? O dominante, ele se expressa independente do parzinho. Então, se eu tenho 2 alelos e os 2 são dominantes, ok, é a característica dele.
Se eu tenho dois recessivos, ok, a característica do recessivo. Se eu tenho um dominante e um recessivo, quem manda? O dominante. Então vai ser da cor do dominante, certo? Então, e como que Mendel determinava quem era dominante? Sempre quem aparece na F1. Então ele fala para mim que neste caso, amarelo domina sobre verde. Então o dominante vai se expressar. Gente, e aí nós usamos letras para representar isso. Mendel também já fazia isso. Como que a gente vai usar? Você pode escolher qualquer letra que você queira. É comum usar a primeira letra do recessivo, mas não é regra, tá? Você pode usar qualquer letra, sempre de maiúsculo o gene dominante e de minúsculo o gene recessivo. Então o dominante é azão e o recessivo é azinho. Paula, quero usar B, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, Zzão, Zzinho, tá? Você pode usar a letra que você achar melhor. Gente, e o gene recessivo? O gene recessivo é aquele que só se expressa na ausência do dominante. Então, o azinho só vai se expressar quando o dominante não está lá. Sabendo disso, a gente consegue arrumar aqui esse quadro. O que Mendel cruzou? Um indivíduo dominante, então ele é azão. Só que todo mundo não tem um par de fatores, não tem que ter dois alelos. Então ele é azão e Mendel falou pra gente que é puro. Então ele é azão, azão. Os dois genes são iguais. O verde é recessivo, azinho, azinho. Quando cruza, eu não recebo um do pai, um da mãe? Então recebeu do pai um azão, recebeu da mãe um azinho. E aí, se ele é azão, ele é dominante, ele é da cor amarela, certo? Hoje em dia a gente não fala mais puro e híbrido. Nós usamos homozigoto e heterozigoto. Gente, o que significa homo? Esse radicalzinho da palavra aqui significa igual. Ou seja, os dois alelos são iguais. O indivíduo ou é azão, azão, ou é azinho, azinho. Iguais. O que é ser hétero? Hétero significa diferente. Então, se ele é diferente, é porque ele tem um gene dominante e um recessivo. Todo heterozigoto obrigatoriamente é azão, azinho. E aí eu preciso chegar aqui no amarelo e verde. Quando ele cruzou azão, azinho com azão, azinho, ele chegou nas duas características. E aí a gente precisa aprender como faz esse cruzamento. Gente, Puné vai falar pra gente um jeito fácil de fazer isso. Então vamos lá. Eu preciso formar gametas. Gameta é só separar os dois. Então faço aqui um sustenido, um jogo da velha, um hashtag. Depende do que você gosta mais. Do jeito que você quiser chamar, a gente chama e tá tranquilo. E aí, o que eu vou fazer na primeira linha? Eu sempre não utilizo o primeiro quadrante. Na primeira linha eu vou montar os gametas do primeiro indivíduo. Ele é azão, azinho, então ele faz gameta com o azão, faz gameta com o azinho. O segundo indivíduo, azão, azinho também. Onde eu coloco ele? Na primeira coluna. Então ele é azão, azinho. E aí, já brincou de batalha naval? Como que a gente faz na batalha naval? No encontro de linha com coluna? Opa, falei invertido, né? De linha com coluna? Gente, aqui é a mesma coisa. A linha me dá azão. A coluna me dá azão. A linha me dá azão. A coluna me dá azinho. A coluna me dá azão. A linha me dá azinho. A coluna me dá azinho e a linha me dá azinho. Paula, posso pôr azinho, azão? Não. O maiúsculo sempre na frente. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Amarelo, amarelo, amarelo e verde. Então, quantos que eu tenho para cada um aqui? A cada 3 ervilhas amarelas, uma nascia verde. E Mendel conseguiu ver isso funcionando perfeitamente. Gente, lembrando então que quem são essas 3 amarelas? Azão, 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 azinho, azão, azinho. E a verdinha é a azinho, azinho. Só que Mendel conseguiu ver isso em todos os cruzamentos que ele fazia.
E muita gente fala que o grande mérito de Mendel era a paciência para contar. Porque, gente, ele não contava 3 para 1, ele contava 6.000 ervilhas amarelas para 2.000 ervilhas verdes. Tá? Então eram números muito grandes. E por que é importante eu te falar que eram números muito grandes? Porque você vai falar assim para mim, nossa, Paula, por que isso funciona tão bem para as ervilhas e na espécie humana eu não vejo isso? Gente, a chance de nascer um menino e a chance de nascer uma menina é 50%. Só que sua mãe pode ter tido 2 filhos e serem 2 meninas ou serem 2 meninos. Por que não é uma menina e um menino? Vamos pensar aqui comigo? Vamos lá para a aula do Badinho um pouco? Se eu tenho uma moeda e jogo ela para cima, a chance de dar cara, 50%. A chance de dar coroa, 50%. Todas as vezes que eu jogo a moeda 2 vezes para cima, ela dá uma cara e uma coroa? Então, o que acontece? Se eu jogar a moeda para cima 10.000 vezes, a chance de ter 5.000 caras e 5.000 coroas é maior. Então nós temos, gente, que o N, né, o número amostral dos casos das nossas famílias é muito pequenininho. Os nossos pais têm poucos filhos. A ervilha teve 8.000 descendentes. Então você consegue ter um N maior, quanto maior o N, menor o desvio. Certo? Aprendeu isso em matemática. Gente, tanto que, apesar disso não funcionar dentro da sua casa, porque sua mãe teve 2, 3 filhos só, se a gente pegar a população, nasce em média 50% de mulher e 50% de homem. Por quê? Porque aí eu fui para um N grande, tá? Agora pegar o N pequenininho não funciona, ok? Então, Mendel, como ele contava, ele conseguiu ver isso nas 7 características, em 1 milhão de cruzamentos diferentes, sempre, sempre, sempre 3 para 1, certo? Gente, e só aqui eu deixei indicado mais um quadrinho de Punnett para ver se a gente entendeu como que faz ele. Se eu quisesse, em vez de cruzar azão azinho com azão azinho, que eu já sei que dá 3 para 1, cruzar azão azinho com azinho azinho, como que eu faço esse cruzamento? De novo, monta a gameta. Então, primeira linha, o azão azinho, separa os dois. Ele faz gameta azão e ele faz gameta azinho. Primeira coluna, o segundo indivíduo. Azinho, azinho. Brinca de batalha naval. Azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Conta pra mim, que cor ela tem? Amarelo, amarelo, verde, verde. Ou seja, 50% amarelo, 50% verde. Sem problemas até aqui? Tem gente que quer cruzar direto. Pode? Pode. As chances de errar são maiores. Eu aconselho vocês agora no começo fazer o quadrinho e depois que você for pegando mais intimidade com genética, você pode fazer direto. Como que seria o fazer direto? Vou fazer os mesmos 2 cruzamentos que a gente tem ali, só que do lado de cá. Então eu vou cruzar azão azinho com azão azinho. E sou preguiçosa, não quero fazer o quadro. Gente, aí você vai ter que fazer o primeiro com o primeiro, azão, azão. O primeiro com o segundo, azão, azinho. O segundo com o primeiro, azinho, azão, mas você tem que pôr o azão na frente. O segundo com o segundo, azinho, azinho. Bateu? 1 azão, azão, 2 azão, azinho, 1 azinho, azinho. 1 azão, azão, 2 azão, azinho, 1 azinho, azinho. Bateu, perfeito. Segundo cruzamento. Azão, azinho, opa, uma vírgula, com azinho, azinho. Primeiro com o primeiro, azão, azinho. Primeiro com o segundo, azão, azinho. Segundo com o primeiro, azinho, azinho. Segundo com o segundo, azinho, azinho. Mesmo resultado. Você pode fazer direto, você pode fazer por quadro, tanto faz. Dúvidas, pessoal? Se não tem dúvidas, abre na página 299 para fazermos os exercícios.